Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso webinar promovido pela Mercado e Consumo para falar hoje de tecnologia e atendimento ao consumidor e Customer Experience, basicamente. Isso tudo é muita coisa aqui, não dá nem para resumir numa frase só, mas o tema central do nosso webinar hoje, o título do nosso webinar é Usando a tecnologia para tornar a experiência do cliente mais humana. Eu sou a Ayana Freitas, sou editora-chefe da plataforma Mercado e Consumo. Esse webinar é feito em oferecimento em parceria com a Zendesk. E você, claro, é muito bem-vindo para acompanhar a gente não só hoje aqui neste evento, mas diariamente na plataforma mercadoeconsumo.com.br. Você acompanha lá todas as principais notícias de varejo e consumo do Brasil e do mundo. Estamos também em todas as redes sociais, no YouTube, enfim, no Spotify, onde você quiser saber sobre varejo e consumo, a gente está. Hoje recebemos aqui 4 convidados para o nosso webinar. Está conosco aqui a Alessandra Minkov, gerente de experiência ao cliente da DPSP, que é a rede dona das drogarias São Paulo e Pacheco. Bem-vinda, Alessandra, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. O Fábio Bittencourt, diretor de Customer Service do Grupo Carrefour Brasil. Bem-vindo, Fábio. Olá, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com os colegas. Obrigada a você. E o Rafael Luiz Falcão Rodrigues, CX Manager do Mercado Livre. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. E também aqui com a gente o Walter Hildebrand, CTO da Zendesk para América Latina. Zendesk, como eu disse, promove esse webinar aqui com a gente hoje. Obrigada, Walter. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater esse papo aí. É isso aí. Bom, é isso. A gente vai começar aqui um debate leve sobre esse assunto. Claro que é um assunto que a gente vai desdobrar em várias questões, né? Quando a gente fala de Customer Experience, quando a gente fala de atendimento ao cliente, a gente está falando de várias etapas do negócio, de várias formas como isso pode ser feito, das mudanças que ocorreram, inclusive, nos últimos anos, que não podem ser ignoradas. De 2, 3 anos para cá, a forma de atender o consumidor, a forma de oferecer experiência mudou muito, né? Se aperfeiçoou muito. As tecnologias disponíveis, as soluções disponíveis são muito mais amplas hoje e a gente vai debater tudo isso aqui. Primeira pergunta que eu queria fazer aí para os representantes aqui do varejo, Alessandra, Fábio, Rafael, em que tipo de soluções de Customer Experience vocês têm investido ultimamente para tornar a experiência do consumidor mais fluida, essa experiência também mais próxima, né, do cliente com a marca, enfim, e se vocês conseguem também medir hoje o impacto dessas soluções que vocês têm usado no negócio. Alessandra. Vamos lá. Bom, a gente tem algumas soluções, né? Não existe, acho que a gente não conseguiu ainda se concentrar em uma solução para fazer toda essa análise num contexto geral. A gente tem algumas que a gente fala quando está atendendo ao cliente com um atendimento digital, em um chatbot, em um WhatsApp, e um atendimento quando a gente fala muito telefônico também, porque tem cliente que está chegando por essa via. O grande desafio é a gente juntar todas essas vias, né, de contato do cliente, manter ali também uma mídia social, porque você tem que estar onde ele está te buscando. Mas a gente manter uma conversa única e fluida, né, para que ele não repita toda vez a mesma coisa em cada um desses canais. Isso já vem se falando há muito tempo, mas na hora que a gente traz para a prática não é algo tão fácil assim da gente fazer a implantação, da gente fazer isso funcionar. Então, a gente tem uma solução hoje dentro de casa que a gente consegue fazer essa interface das vias em que a gente conversa e também conectando ao cliente. Quem é o cliente que está chegando? Né? Identificando ele minimamente, por enquanto, né? Para a gente fazer um atendimento muito mais específico e tratar ali ele naquela dor, naquele pedido, talvez, num suporte a um pós-vendas, na qual ele busca a gente. E isso a gente tem ainda um desafio para também fazer um cruzamento de dados com a nossa outra ferramenta que a gente tem de métricas, que é onde a gente pega tudo que a gente faz de consulta numa pesquisa de NPS, uma pesquisa de CSAT e junta todas essas informações para a gente conseguir tratar ali o cliente, né, como único em todas as pontas. Então, essas daí são as duas principais que a gente tem trabalhado. São muitos dados, né? Quando a gente faz ali toda a interface disso no nosso data lake, nas nossas informações de cliente, mas que são primordiais para a gente dar um pontapé inicial. Eu digo que a gente não está mais engatinhando, mas a gente começou a andar, tem bastante caminho pela frente, né? Ainda é um caminho bem difícil para se seguir, mas ainda tem bastante coisa para fazer. Vamos falar de dados aí que você citou daqui a pouquinho também, que é muito importante. Mas, continuando aqui a roda, Fábio, o que vocês têm feito de solução? O que vocês adotam, enfim, de solução hoje?
No Grupo Carrefour, todas as soluções que nós estamos implantamos nos últimos anos para o cliente, ele tem que atingir 3 objetivos: ajudar o consumidor a ganhar tempo, a ter uma ótima experiência e entregar uma solução, né? Se não tiver aderente a um desses 3 elementos, de fato a gente repensa e muito provavelmente a gente não avança com a implantação, porque daí não faz sentido. Mas então a gente tem, para exemplificar aqui, vou compartilhar 2. Uma que é muito visível para o cliente, que é de fato o bot, a inteligência artificial. Em 2018 o Carrefour lançou a Carina, que é Carrefour Inteligência Artificial. E de lá para cá 2018? 2018. Olha só, que cedo, né? Agora que estão falando tanto desse assunto. Nós fomos uma das primeiras empresas convidados na época nem era Meta ainda, pelo Facebook, a lançar o WhatsApp na ponta para o consumidor. E lá em 2018 nós já tivemos no canal do WhatsApp 2 milhões de conversas com nossos clientes. E se a gente tiver o drive, né, como a Alessandra bem colocou, de construir uma jornada fluida, o cliente se torna recorrente ao canal. Hoje, 5 anos depois, esse canal de atendimento já projeta esse ano terminar com 18 milhões de atendimento. Então, assim, é algo realmente consistente, mas que foi construído com esse olhar cuidadoso de ter uma curadoria muito forte dentro de casa, entender o que está acontecendo com o consumidor, qual a necessidade que ele tem e levando, de fato, soluções que ele possa se autoatender, empoderar ele para tomar resolver o seu problema. E aí, pensando na métrica dessa solução, por exemplo, no banco Carrefour, né, que o Carrefour é um grupo bastante diverso e possui um braço financeiro também, 80% dos nossos atendimentos já finalizam no próprio bot, na própria Carina, né? Já no varejo esse número já é de 60%. Então, dependendo da característica do negócio, a gente consegue avançar mais ou menos, né? E aí tem outras soluções também, acho que para dar um exemplo que é interessante, que às vezes não está muito visível para o cliente, mas que enriquece muito a nossa jornada para melhorar a experiência, por exemplo, como o Speech Analytics, que é uma solução que está lá escutando todos os contatos, todas as conversas que chegam pelas nossas centrais de atendimento, mas que gera insights importantes para a gente tomar uma decisão e corrigir algum fluxo, algum atendimento rapidamente, né? Então, geralmente a gente trabalha com soluções que está muito claro para o cliente, outras mais internas, mas sempre com essa curadoria em todas elas para entender se está fazendo sentido. Muito legal. E vocês, Rafael? Bom, acho que no Mercado Livre, assim como o Fábio e com a Alessandra, a gente também busca muito a unificação das jornadas. Então, unificação de jornadas, de canais. Então, a gente está sempre onde o usuário gosta de estar, seja numa rede social, no WhatsApp, no webchat, no telefone. E o que a gente vem incentivando bastante, não tanto desde 2018, mas a gente já vem desde 2021, colocando bastante inteligência artificial nas jornadas de atendimento. Então, hoje, qualquer usuário, tanto do Mercado Livre quanto do Mercado Pago, que inicia uma jornada, ele tem, em algum momento, alguma interface com a inteligência artificial. Seja para identificar melhor em que jornada ele está, em que momento que ele está, né? A gente, por muitas das vezes, tem jornadas que elas se tocam. Então, às vezes, você tem um comprador que, ao mesmo tempo, é um comprador de Mercado Livre, que é um vendedor de Mercado Pago, um pagador de Mercado Pago, que é um vendedor de Mercado Livre. Então, essas jornadas elas vão se tocando e a gente usa muito a inteligência artificial para identificar em que momento que ele está, qual é a necessidade que aquele usuário tem e como que a gente brinda ele com a melhor experiência. Até quando a gente fala bastante de métrica, a gente tem medição em cada etapa, cada nozinho dessa jornada, né? Para entender como que foi a experiência dele, se a gente conseguiu direcionar ele para melhor atendimento, para melhor solução, se eu tive uma redução de contato na ponta, se eu não tive, se aquele contato que veio na ponta, ele necessariamente precisava acontecer, e se ele aconteceu, se ele teve a melhor experiência ali ou não. Então, a gente vem investindo bastante, tanto na inteligência artificial e também, agora, acho que mais para dentro de casa, né? Que é super importante, quando a gente fala dessas iniciativas, a gente também pensar na experiência do representante, né? Eu penso muito na experiência do usuário, mas eu tenho que pensar na experiência do representante, como que ele vai interagir com esse usuário, quais são as ferramentas que ele tem. Então, agora a gente vem já mais de ano investindo em
como a gente deixa a experiência desse representante mais fluida possível, com as informações necessárias no momento necessário para ele brindar um melhor atendimento para aquele usuário. Porque um pouco mais cedo aqui a gente estava falando sobre resolutividade. Parte dessa resolutividade é não só como que eu identifico qual é o ponto da jornada desse usuário, mas como que eu dou essas informações para o representante e faço ele pensar e raciocinar em cima das informações que ele tem para ele devolver isso para o usuário da melhor maneira possível. Sim. Os três acho que falaram da palavra fluidez aqui, né? E é curioso porque até pouco tempo, basicamente, atender o cliente, estar disponível para o cliente em determinado canal já era muito bom, né? Já estava de ótimo tamanho. Hoje não é mais só isso, né? Você tem que oferecer, de fato, fluidez. A Alessandra falou até de conversar, ter essa conversa com o cliente, e aí, imagina, essa conversa não é uma conversa, às vezes, por telefone, é uma conversa em diversos canais, podem ser, né? Pode ser WhatsApp, pode ser o telefone, pode ser e-mail, enfim, manter o cliente ali com você onde ele quer estar, né? Porque o cliente, e a gente sempre costuma falar, né? O cliente, a Iana consumidora mesmo, por exemplo, eu gosto de atendimento, sei lá, pelo celular. Mas tem algum momento do meu dia que eu sou outra consumidora. Eu posso estar num outro momento da minha jornada de consumo no dia, ou lidando com outro tipo de serviço de empresa, que eu prefiro internet. Então, até não é só se adequar a vários consumidores, mas é se adequar a um mesmo consumidor que pode ter jornadas diferentes, né, de compra e de atendimento. E aí, Walter, trazendo um pouco aí para a pergunta, é isso que a gente está falando do consumidor estar no centro e cada vez mais ser colocado no centro pelas empresas, mas de fato na prática, né? Atender ele com fluidez, onde ele quer, da maneira que ele quer. Como que a tecnologia ajuda as empresas a oferecer essas infinitas possibilidades hoje? É que, se a gente for olhar historicamente, né, Iana, antigamente como é que era? A empresa definia o canal que o consumidor tinha que falar com ela, né? Então, historicamente, começou no telefone, né? Só tem um número de telefone, liga para mim, né? Aí passou um tempo, olha, agora tem um e-mail, você quer? Manda um e-mail para mim. E aí foi criando tantos canais, e hoje o poder está na mão do consumidor. É o consumidor que escolhe o canal que ele quer falar com você. Então não adianta nada, às vezes, você desenhar uma jornada, enfim, né? Imaginar como é que o cliente vai se comportar, porque cada cliente é único. Sim. Ele vai escolher o canal na hora que ele quiser. E eu sempre falo que vai depender muito do que ele quer fazer e do momento que ele está, né? Então, às vezes, se é uma coisa muito simples, eu vou pegar, vou abrir um chat, vou colocar aqui no cantinho, vou trabalhando, conversando, não sei o quê. Se for uma coisa muito complicada, eu não vou perder meu tempo digitando aquele monte de coisa, explicando. Eu não vou mandar por e-mail, eu quero falar com alguém, né? E aí o desafio da fluidez, o que é? É que, às vezes, eu mando um e-mail e no dia seguinte eu ligo, né, para falar daquele e-mail que eu mandei ontem, né? Eu quero continuar, né? A fluidez tem a ver com continuar o diálogo, né? Então, eu quero continuar, que nem a Alessandra falou, quer dizer, eu não quero ter que repetir tudo de novo, contar tudo de novo, enfim. E o que é interessante é que se a gente faz muito bem esse salto do cliente entre um canal e outro, impacta nas métricas que vocês estavam falando, agora de resolutividade, de produtividade, enfim. Se o cliente repete tudo, demora mais a chamada, perde mais tempo e tal. O que é ouro para esses caras, o quê? Eu tenho que resolver rápido. Na primeira interação, no menor tempo possível, eu tenho que resolver aquele negócio. Então, você estava falando do representante, né? Uma das coisas que eu acredito muito é como é que a gente empodera esse representante, esse agente, esse operador de contact center, enfim, para ele ser efetivo, para ele ser produtivo, para resolver na primeira interação, para que isso não se alongue demais. Né? A gente fala muito de venda omnichannel e tal, é atendimento que tem que ser omnichannel não, também, é qualquer né? processo, né? É qualquer processo, né? Exato. Então pode ser uma venda, pode ser um atendimento, pode ser uma troca, pode ser o que o for. Pós-venda, né? O pós-venda. Seja o que for, ele tem que ser omnichannel, o cliente tem que escolher o canal que ele quer falar. E acho que um grande desafio agora é como você faz essa fluidez assíncrona, né? Exato. Independente. Sim. Não vou nem falar tanto
vou sair do e-mail para um telefone, de um telefone para um chat, mas mesmo que seja em um canal só, como que você faz hoje? Hoje a gente tem 99,99% das empresas dão um canal de WhatsApp. Mas como que você faz esse canal de fato ser assíncrono? Porque em vários momentos, é a necessidade do usuário. Porque você está aqui, eu estou falando com uma empresa, tem uma reunião, paro, faço minha reunião, volto. Paro, volto. Como que eu faço isso ser assíncrono e, ao mesmo tempo, dentro de casa, eu consigo criar essa jornada para esse usuário, para esse representante identificar quem é esse usuário, onde que ele parou, o que foi falado, o que não foi, aonde que ele está, se mudou o problema dele, se não mudou, com um único contato, né? Sem necessariamente... Porque hoje você tem muito daquilo, né? Você não consegue mais falar comigo, então eu vou derrubar seu chat e você... Depois, na hora que você puder falar comigo, você volta a me procurar. Não. Preciso que você faça isso de uma vez só, né? Você pode parar, fazer, eu estou disponível para você da maneira como você quiser. E o cara, quando voltar, o papo continuar ali, né? Continua, o mesmo histórico. De novo, né? Para o usuário, se muda o representante de Maria para José, tanto faz, desde que José tenha o exato histórico de onde a conversa dele com Maria parou, né? Então, acho que, independente até de canal, assim, acho que hoje a gente tem até um desafio grande de como eu faço isso no mesmo canal, né? Sem necessariamente ter que ter esse papo natural, de... né? Ter esse negócio de volta a conversa toda de novo, né? A hora que você coloca isso... Essa era uma queixa fortíssima do consumidor há alguns anos atrás, né? Até alguns anos atrás, pelo menos, que era essa coisa de ter que repetir a história, né? E aí, às vezes, você estava... enfim, às vezes a história é longa, às vezes o problema é complexo de ser explicado, e aí você... Tudo bem, aí vamos te passar para um atendimento que é mais especializado... Ok, mas se você tem que repetir a história... Não é tão especializado. Não é tão, exato. E até quando você coloca isso a título de PNL, pega o Fábio aqui, 18 milhões de contatos no WhatsApp. Vamos dizer que 30% do início do contato é o usuário explicando qual é o problema dele. Se você fizer isso, 30% vezes os 18 milhões, vezes o custo de contato, quanto de dinheiro está ficando sobre a mesa só porque você não fez uma jornada mais clara, um atendimento mais fluido para esse usuário, né? E ainda acrescento, né? Porque existem muitas ferramentas que empresas, né? E bastante, né? Vamos dizer aí que tem uma boa jornada para a gente melhorar a experiência do cliente, que é quando você começa uma jornada no WhatsApp e aí fala, não, agora esse assunto você não trata mais aqui, você tem que ligar. Ou, não, até aqui isso é comigo, porque é um bot falando com você, mas agora daqui para frente você precisa mandar um e-mail ou chamar no chat. E você fala, nossa, mas eu tô aqui no WhatsApp, por que agora eu vou pro chat? Então, o quanto isso não impacta a experiência do cliente? Nós somos clientes, né? Eu falo muito isso internamente para os meus colaboradores quando a gente vai discutir autosserviço, quando a gente vai discutir o que põe no bot e como que a gente resolve cada um dos pontos em cada um dos canais, né? Aí fala, não, mas aqui a gente vai precisar fazer... Não interessa, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer, porque o pior é a gente interromper com o cliente e falar, agora você liga em outro lugar para tratar essa solução. Era o antigo transferência que a gente tinha anos atrás. E agora está se criando um puxadinho. Então, assim, não, vamos tentar e fazer a experiência do cliente ser fluida. É um desafio. De ponta a ponta. É muito, né? Mas a gente precisa. E é engraçado, desculpa. Imagina. E é engraçado porque eu sempre falo que quando você fala de customer experience, enfim, a jornada inteira tem que ser boa. Né? Não adianta você ter preços muito bons, sua entrega ser rápida, o teu site é otimizado, então a conversão é excelente, se você às vezes falha em alguma coisa no fim da jornada, num pós-venda, assim por diante. Porque o consumidor, ele quer que seja bom o todo. Né? Ninguém fala assim, eu adoro comprar nessa loja, os preços são bons, então, o atendimento é ruim, mas eu sigo comprando aqui. Isso não existe. Né? A jornada ela tem que ser muito boa. Pelo contrário, né? Ele pode até topar pagar um preço maior se o atendimento for excelente. Não precisar chamar canal nenhum. Ninguém gosta de chamar, a gente já sabe disso. Né? Exato. E tem como ainda, dentro disso tudo que a gente discutiu, de surpreender o consumidor, né? De algumas formas. Então, por exemplo, dentro dessa jornada de WhatsApp, em determinados momentos, dada a situação, é possível, a gente aplica isso lá, de você fazer um callback para o cliente, ligar para ele. Então, você não manda o cliente ligar para outro canal. Você toma a iniciativa e liga para o cliente, percebendo que não está mais fluindo aqui, que é um assunto relevante. Então, isso já é uma forma de... O cliente se surpreende, inclusive.
e fala, uau, não esperava que você me mandasse para um outro canal. Então Ele você já fica surpreende. muito grato e feliz até de receber essa ligação, Exato, porque já vai resolver. poupou um trabalho dele ali, né, de ir atrás Exatamente. e tal, né? Ou outro, que é o ideal também de se fazer, é de criar jornadas preditivas. Porque na maioria das vezes, nós sabemos o que está acontecendo. Eu sei quando o cartão do cliente bloqueou. Sim. Eu sei quando o atraso, quando o produto que o cliente comprou vai atrasar por algo que aconteceu aqui na transportadora. Então, por que a gente não se antecipa a conversa do cliente e já repactou o prazo, né, facilita toda essa jornada? Sim. Então, hoje o desafio que nós temos no Carrefour é de inverter esse processo e caminhar dessa forma. Isso para serviço financeiro é muito interessante, né? Porque é isso, o cara não pagou, sei lá, ou você viu que ele não pagou o boleto no dia, enfim, estou citando um exemplo aqui. Você já ofereceu parcelamento, por exemplo, né? Porque se ele não pagou, você já tem esse dado na mão, você já tem essa informação, é um né? sinal, Você já pode trabalhar, exato, com essa informação. Eu queria falar um pouquinho sobre personalização de atendimento. É fundamental a personalização, a gente sabe, o consumidor quer essa personalização, essa customização mesmo no atendimento, ele saber que a empresa está enxergando ele ali, a necessidade dele, né? Como que vocês fazem para personalizar? Que estratégias as empresas usam para personalizar? Mas também que erros podem ser cometidos aí de, sei lá, invadir demais o espaço do cliente, parecer que você está vigiando muito a vida dele, eu não sei. Como é que se mede aí? Como é que se equilibra isso? Quem quer falar primeiro? Alessandra, pode ser? Pode ser. Olha, a gente tem 2 jornadas, né? Então, assim, quando eu falo de uma jornada pós-vendas, suporte ao cliente, a gente ser um pouco invasivo no sentido de já identificar o cliente e a gente seguir conversando e confirmando esses dados, não é tão invasivo porque ele já tem uma história comigo, ele já tem uma vivência e eu consigo só confirmar e dar sequência. E aí isso traz ali uma rapidez no atendimento e para o cliente ele também fica satisfeito que não precisa confirmar. E aí muitas vezes você já consegue até entender, antes dele falar qual o problema, você como agente de atendimento está olhando que o pedido dele está atrasado. Então, você já pergunta, o senhor está querendo saber desse último pedido? E aí você segue dando esse atendimento. Então, o cliente, quando ele tem esse atendimento, ele já fica satisfeito, num sentido de estou com um problema ligando para você, né? Mas assim, ele já fica nesse sentido satisfeito de, poxa vida, então você já está vendo, o que você vai fazer com isso? E aí, essa personalização a gente faz cruzando dados com o meu banco, né, de pedidos e tudo mais, com a minha plataforma que eu faço cruzamento de pedidos e consigo dar sequência nisso, entrego na ponta para o meu agente seguir. Fazemos aí alguns avisos, né, proativos que a gente chama, avisa ali o cliente um pouco antes que a gente já está percebendo que vai atrasar, então a gente já consegue avisá-lo, evita um super contato, né, de vários clientes ao mesmo tempo, porque a gente já segue dando ali uma proatividade, e aí nem todos esses clientes entram em contato, tem aquele cliente que aguarda o prazo que você passou e tem aquele cliente que volta com você, e aí você só reafirma essa experiência. Então, a gente tem esse ponto, né, do pós-vendas. E a gente também tem a parte do televendas, né, que no nosso ramo de drogaria é muito forte. Essa parte de televendas, essa parte de auxílio ao cliente na venda de um produto, de um medicamento, de um serviço farma, né, que a gente fala. Então, nesse momento, a gente deixa muito livre para o cliente, só que os dados para quem vai comprar, ele precisa ser passado, né? Então, a gente faz ali um mínimo possível de cruzamento de banco de dados em cima de um mesmo cliente. Então, quando ele chega, eu pergunto ali os dados dele e aí ele fica livre em colocar. Se ele colocou, a jornada dele vai ser mais rápida para uma compra. Agora, se ele não colocou, ele vai ter aqui todo aquele processo da gente fazer a solicitação, mas é muito livre esses 2 pontos, né? A gente deixa livre o cliente e é ele que escolhe. A gente não tem tanto problema assim de cliente que não queira passar, porque acho que já criou ali muito um hábito disso. E o setor farma é muito pioneiro nisso, né? De pedir, o farma ele é muito forte. Até para dar benefício, que seja, enfim, desconto pra e tal. desconto. Mas o consumidor de farmácia meio que se acostumou e topou há muito tempo dar o dado em troca de um benefício, né? Pelo menos tem essa impressão. Auxílio, né, também, de um farmacêutico exato. poder auxiliá-lo numa prescrição, num auxílio ali da medicação, do que ele vai tomar. Então, acho que tem muito esse acolhimento, né, no nosso ramo de farmacêutico. Que é incomparável com outros setores de varejo, É incomparável. Realmente. Então, você precisa dar aquele acolhimento, dar a segurança para ele daquilo que ele está comprando,
né? Ele está comprando um genérico de um produto, então assim, dá segurança para ele da confiança Sim. daquele produto e o como ele vai utilizá-lo, né? Então tem muito forte nisso. Então é muito bom a gente fazer esse match de informações, de dados do cliente, só que com esse muito cuidado que a gente tem, deixando ele escolher se ele quer trazer esse dado pra gente. Sim. Para vocês, qual é o limite? Como é que se equilibra, né? Personalização Sim. Eu vejo de algumas maneiras, assim. Acho que, primeiro, né, a gente tem que partir, a gente estava falando também um pouco mais cedo sobre produtizar soluções, né? Então, acho que a melhor maneira de você personalizar alguma solução para um usuário é você tirar principalmente as fricções mais básicas de cada um dos processos. E quando eu olho, por exemplo, o que a gente vem fazendo em Mercado Livre, Mercado Pago, vem muito nessa linha de como que a gente tira essas pequenas fricções e coloca na mão do usuário as respostas do que a gente já sabe. Então, Sim. o que o Fábio estava falando, muitas das coisas a gente já sabe o que está acontecendo. Já sei que seu pedido está atrasado, já sei que seu pagamento não foi acreditado na sua conta, já sei que a sua máquina parou de transacionar, já sei uma série de coisas. E aí você leva essas decisões ou essa personalização, né, que não é uma grande personalização, mas uma personalização para aquele usuário naquele momento de quais são as fricções que você pode ter e está aqui a resposta. Então, seu pedido está atrasado, a primeira pergunta que o usuário faz, né, depois de onde está meu pedido, é quando ele chega. Sim. Então, quando você fala para ele, seu pedido está atrasado, sei que ele está atrasado, ele vai chegar dia 10, você já está respondendo todas as dúvidas dele, e aí você deixa para dentro da sua operação as dúvidas mais complexas, né? O que você tem que aí, de fato, ter muito mais trabalho para conseguir solucionar. Acho que talvez, aí um pouco mais de opinião pessoal, assim, da onde a gente pode errar com a personalização, sim, é de talvez você não identificar o momento onde você tem que entrar, onde são dúvidas, onde o usuário consegue se autoatender e, ao mesmo tempo, você está aqui criando uma porta e falando, entra aqui que eu vou te atender e estou te dando um atendimento mais caro para um problema que poderia ser auto-resolvido, sei lá, auto-solucionado. Sim, sim. A gente também tem, dentro de Mercado Pago, por exemplo, algumas métricas lá de... Eu sei exatamente a hora que o vendedor vai entrar num churn, porque ele deixou de transacionar com a minha maquininha, por exemplo, com a Point. Então, a gente vai acompanhando, vendedor a vendedor lá, milhões de vendedores, e eu sei. Em algum momento, a Alessandra parou de transacionar, eu vou acompanhar ela, aí sim, aqui eu entro e faço um contato com ela. Então, acho que a parte da personalização é importante para você entender em que momento esse usuário está e aonde que você coloca, e aí você pode colocar um atendimento, um autosserviço, você pode colocar um chatbot, você pode colocar um atendente, você pode até colocar uma pessoa na rua que vai rodar os vendedores e falar qual é o seu problema com a sua máquina. Minha máquina quebrou o visor, eu parei de transacionar porque eu não enxergo. Então tá bom, então toma outra máquina, porque o que interessa para mim não é o custo da máquina, e sim você continuar transacionando. Então, acho que aqui o maior desafio é como a gente entende esses momentos e a forma como a gente vai personalizar esse contato, e não se eu vou ser invasivo ou não, né? Acho que é mais tentar ser um pouco preditivo e, ao mesmo tempo, balancear isso com uma solução isso do clara. O momento que você falou é fundamental, né? Saber o momento em que você... Quer dizer, tendo a informação, o momento que você... Qual o momento que eu entro, exato. Exatamente. Exato. E aí, Fábio? Bom, no Carrefour a gente tem essa, acho que no mercado como um todo, né? Aqui, imagina a quantidade de dados que a gente deve ter nessa mesa aqui com os 3 grandes players. Exato. Enorme. E no passado a preocupação era essa, né? Da gente ter muitos Exato. dados para gerar uma personalização. Acho que a gente passou dessa fase e agora o grande desafio, a gente até estava conversando anteriormente aqui, é a parte qualitativa de como usar, né? De como eu gerar os melhores insights possíveis desses dados para personalizar o contato, para gerar conveniência para os nossos clientes. Eu acho que esse de fato é um grande desafio, mas ele pode ser soluções simples até, que você amarra lá num robô, RPA, vida, e sim, pode facilitar muito o dia a dia do cliente. Eu, por exemplo, compro numa loja do Carrefour, que é perto da minha casa, que é do Cambuci, e eu, a primeira vez... Olha, eu compro na mesma loja. Então, na primeira vez, você pede lá, tem uma série de lojas, e você Sim, diz, eu quero o folheto dessa loja para ver as ofertas. A partir da segunda solicitação, você não precisa mais pedir. Você vai entrar lá e a Karina vai te dar o folheto dessa loja, depois ela vai perguntar, mudou de loja ou continua nessa? Mas ela já te oferece de imediato
a loja frequente que você Sim. utiliza. Você já economiza ali alguns passos da jornada, influencia no custo, como você já bem colocou, enfim. Então, acho que o grande desafio é esse. E precisa, num caso aqui, né, como a gente tem falado, de 3 grandes varejistas, precisa estar muito clara a questão da transparência de como a gente vai utilizar esses dados para clientes. E o grande desafio é a gente não romper, não quebrar nenhuma regra da LGPD, ser muito claro. Né? Então, no caso do Carrefour, como grupo econômico, tem várias frentes de negócio distintos. Tem que deixar claro para o consumidor a possível utilização entre as unidades de negócios. Sim. Né? Para que A a gente esteja integração, né, sempre desses dados aderente. dentro do dado. Sim. Né? Sempre aderente ao processo. Complementa um ponto aí, Fábio. Recentemente estava lendo uma reportagem falando sobre qualidade dos dados. Né? Que agora o mundo inteiro tem tantos dados e ao mesmo tempo você tem o mundo com muitos dados e os consumidores cada vez mais entendendo qual é o valor desses dados. E aí você tem vários dispositivos que você consegue restringir o acesso ao seu dado e você efetivamente dá o que você gostaria que aquela companhia tivesse. E aqui como eu trago confiança nesses poucos dados que você está me dando para eu te dar um melhor atendimento, ou a melhor experiência de compra, ou a melhor experiência de pós-venda, etc. Com os dados que você me dá, até para abrir mais esse consumo de dados, né? O consumidor ficar mais confiante de que pode liberar mais dados para certas companhias para te ajudar nesse processo. Né? Então, acho que agora talvez o nosso grande desafio seja de como que você convence esse consumidor de que, de fato, a personalização ela é importante para ele e não é só uma maneira que eu, Mercado Livre, ou eu, Carrefour, DPSP, tem de saber exatamente quem é a Iana e usar isso de uma outra maneira. E, como disse o Fábio, até, não vou falar infringir a LGPD, mas talvez a gente quebrar um pouco da confiança que isso não é só para a minha jornada de consumo e ser usado de outra maneira, né? Acho que esse é Desculpa, Walter, é que eles trouxeram uma questão importante que no Brasil tem LGPD, né? E aí, enfim, é uma adequação grande que o varejo brasileiro teve que fazer, está fazendo, enfim. E isso impacta diretamente quando a gente fala em personalização também em dados, né? Mas complementa um pouquinho. Não, é que o que eu ia comentar é que, assim, eu acho que a gente tem que voltar na origem, né? Por que personalizar? Né? Eu acho que a primeira coisa é para gerar empatia, né? É para o consumidor perceber que ele está sendo bem tratado, que eu sei quem ele é e tal. Ninguém gosta de um relacionamento que é frio, né? Quem é você? O que você quer? Por quê? Então, à medida que você entende o consumidor, personaliza, você gera empatia. Ao gerar empatia, esse é um consumidor que vai ficar mais tempo com a sua marca, que ao longo do tempo ele vai comprar mais, com mais frequência, um ticket médio mais alto, assim por diante. Então, o objetivo da personalização é gerar essa empatia. Eu sempre gosto de dar o exemplo da padaria, né? Que eu acho que é o melhor exemplo de personalização. Você bota o pé lá dentro, oi, seu Walter, tudo bem? Melhorou da gripe? Vai querer aquele de sempre? Então, o cara já sabe, primeiro, o meu histórico, né? Que ontem eu estava gripado, não estava legal. Sabe que o que eu gosto, do jeito que eu gosto, é um cappuccino, é com requeijão na saída, assim por diante. Então, ele entrega isso para mim, ele me conhece e é uma experiência perfeita, né? O desafio desses caras no varejo é como fazer isso em escala. Exato. Né? Eu ia falar que no caso de varejo farma acontece muito porque às vezes é isso, a pessoa tem até um relacionamento, né? Com o farmacêutico, com o vendedor. A recorrência, Exato, né? Essa empatia da padaria se aplica um pouco mesmo na grande escala do varejo farma, né? E eu acho que o grande risco, né? E o pessoal falou um pouquinho aqui, é o risco da segurança. Sim. Né? Quer dizer, quando você cruza uma determinada fronteira, a gente vê tanta história de fraude, de golpe, não sei o quê. A gente estava falando um pouquinho sobre isso, de ataque, não sei o quê. Que às vezes, ao ser personalizado demais e mostrar que você conhece tanto o consumidor, opa, peraí, será que esse cara é esse mesmo, né? Dessa empresa e tal? Então, acho que, às vezes, cruzar um pouquinho a fronteira, você gera uma desconfiança no consumidor, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou com empatia e tem a ver com o tema o título que a gente deu para o webinar aqui, que foi usar a tecnologia para tornar a experiência mais humana. Porque parece, quando a gente fala de tecnologia, parece uma coisa fria e, na verdade, não, né? A ideia é usar justamente para humanizar esse atendimento, né? Para isso que a tecnologia está aí. E vocês falaram já aqui bastante, mas eu queria voltar à questão dos dados, né?
que é isso, assim, até pouco tempo, dado, ainda se fala muito que dado é o novo petróleo e tudo mais, e de fato, tem muito valor, né, para as empresas ter dado do consumidor. Mas não basta só ter dados e você não ter inteligência, primeiro na captação, né? Que dados você vai captar? Será que precisa captar realmente todos aqueles dados? Depois, o que você vai fazer a partir do momento que você tem esses dados, né? Como é que você vê, Walter, que está essa questão de as empresas saberem já, né? Sabem já que é super importante ter dado, mas o mais importante é cuidar desses dados, né? Da melhor maneira possível para oferecer um atendimento melhor? Enfim. É que assim, capturar os dados hoje em dia é relativamente fácil, né? Vocês muito bem capturam uma série de dados. O problema é como é que eu consigo mastigar esses dados e gerar o que a gente chama de insights para aquele momento, né? Então, o consumidor está naquele momento, na linha comigo, acaba de fazer um chat comigo, o que eu falo para ele? Né? E esse o que eu falo vem dos dados, né? Mas não é ter o dado, mas é saber o que sugerir, o que fazer, qual é a melhor proposição para cada um dos consumidores, né? E eu vi o Rafael falando, às vezes, de pesquisa que a gente faz e tal. Outro dia eu estava tendo uma discussão com um amigo meu que ele recebeu uma pesquisa para avaliar o serviço, né? Ele virou pro cara e falou, quanto você me paga para isso? Não, é assim. Se a informação que você quer é tão relevante, né? Sim. Que é Ela saber o que eu deve estou valer pensando, alguma coisa, né? o que isso vale, né? Quanto vale? E aí, a discussão que a gente estava tendo é assim, será que as empresas estão dispostas a pagar R$1, R$2 para ouvir o consumidor e ter aquela opinião de como foi a experiência, né? Uma opinião verdadeira, né? Não aquela que você manda e o cara responde de qualquer jeito. Não. Eu estou disposto a investir para te escutar. Me fala, eu quero pagar por isso daí. Isso pode ser um desconto na próxima compra, isso pode ser um acesso a um lançamento antes de todo mundo, enfim, mas qual é o valor que você está disposto a conceder ao seu consumidor para ter aquela informação? É uma grande discussão isso. E as empresas estão dispostas a Isso, oferecer esse valor? Se você for ver, assim, eu já sou do varejo já tem algum tempo. Assim. Minha barba branca não me deixa. Todos nós. Mas antes, a maioria das empresas faziam isso, né? Faziam rodadas com o consumidor para ouvir. Me fala onde que tem problema, onde que eu posso melhorar, se tem alguma sugestão. Fiz N rodadas com o consumidor. Traz todo mundo, faz um café e tudo mais e me fala onde que eu estou errando para eu, de fato, conseguir corrigir, né? Talvez agora seja uma melhoria disso, né? Talvez um pouco mais atualizada, mas antes a maioria das empresas fazia, né? Hoje em dia é muito nisso, né? Eu vou numa pesquisa, eu tento tirar alguma informação dali, mas talvez no futuro a gente tenha que, não sei, monetizar isso de alguma maneira. Mas a gente ainda faz, viu? Tem muita empresa que ainda faz, total. A gente tem um comitê de clientes mensalmente, cada unidade de negócio, cada loja, executa ali no seu entorno, que nós convidamos ainda o cliente para participar, tomar o café, chama ali 10, 15 clientes, o diretor conduz a conversa, o time de Customer Insight participa, coletando dados, tem as pesquisas de NPS, assim como todos, mas essa riqueza de coleta ali na ponta, não se perdeu ainda. Eu falo isso porque eu E permite uma regionalização também, nesse caso, né? De pegar daquela região, daquela loja. Tentar né? casar ali as duas coisas. Né? É legal, no Mercado Pago, normalmente a gente faz isso, né? A gente vai para a rua, a gente tem alguns consultores que ficam na rua para ver se o vendedor está usando a máquina, a point direito, se está com alguma dificuldade, se tem problema com a conta e tudo mais. E muitas das vezes a gente vai, só uma vez a cada 2 meses, faz-se um grupo lá de pessoas dentro de Customer, leva para a rua, vai, não sei, lá no Largo 13 aqui de São Paulo, lá de Santo Amaro, vem cá, deixa eu ouvir, desde do vendedor que, sei lá, transaciona R$1.000 no mês até uma empresa que transaciona R$100.000 mês. Me dá aqui, onde tem problema? Até para melhorar a minha personalização, para eu entender, putz, talvez a jornada que eu montei com os dados que eu tenho, eu não estou pegando
esses problemas. Mas né? é que eu acho que ainda assim, né? Mesmo os dois exemplos que vocês deram, ainda são coisas pontuais, né? Quer dizer, é uma ação, é uma semana de ouvir o consumidor, ou é uma ação no Largo 13. O meu questionamento é a escala, de novo, né? Assim, como é que eu consigo sensibilizar o consumidor a falar comigo e dar a opinião dele? Quantas pesquisas hoje em dia você recebe por semana? Quantas você responde, E né? você não Esse é o responde. E ponto. você não responde, né? Eu falo sempre que, assim, normalmente a gente responde pesquisa quando a gente não está feliz. Né? Quando a gente está bravo. Na verdade, Agora a gente responde- vocês vão me escutar. A gente né? responde Então, aí- nos dois extremos, né? Ou eu tô muito bravo, ou eu tô muito feliz. A Aí, média não, você realmente não eu quero... verdade. Agora eu quero falar pro Walter que ele, nossa, me atendeu maravilhosamente bem. Aí o cara vai entrar lá. Agora o meio aqui, que é onde você realmente tem problema, é difícil. Né? Eu tenho uma amiga que falava que contact center é para reclamar. Se fosse para agradecer, eu ia para Aparecida do Norte. Ótimo. A gente investe bastante também com institutos Sim. de pesquisas, né? A gente usa também já alguns já de mercado, mas a gente também investe. A gente fez até um bench com o pessoal do Carrefour, né? Copiamos ali, tive uma conversa com eles no ano passado e a gente copiou um pouquinho ali, né? Mudando algumas coisas, mas colocamos para dentro o café com o cliente também, chamando nossos clientes para dentro, fazendo o café, escutando junto com o instituto. E foi excelente, assim, a forma, né? O quão rico foi a gente trazer. Só que é lógico, né? Num mundo em que a gente tinha o volume de clientes que a gente teve, com o volume que Sim. veio, é bem menor. Mas, assim, que já tirou vários insights muito bons, né? Que a gente, inclusive, está copiando para esse ano. Esse ano, a gente já está com novas agendas. E o diferente, como a gente está Brasil, então a gente vai fazer em várias regiões também esse mesmo café. Além disso, a gente também atua no cliente oculto, né? Entender como que está o nosso atendimento na praça, como que está o nosso atendimento lá na Bahia, como que está no Mato Grosso, como que está o atendimento no Paraná. Então, assim, a gente, né, prega e tem ali o nosso atender bem faz bem, que é a nossa cultura de atendimento, acolhimento, né? O hub de saúde. Então, a gente tem que colocar esses clientes ocultos para a gente fazer essa mensuração. Mas não independe, porque eu também atuo com o NPS, também atuo com o CSAT, que não estou, né, ali pagando nada por isso, mas usufruindo dessa voz do cliente. Sim. E aí sim, tem aquele que super está feliz e traz, mas também tem aquele que não está tão bem assim, né, e também vai trazer. E aí o que eu fiz, né, ali a gente colocou nas nossas lojas para atuar. Colocou na loja a forma dele fazer a avaliação. E aí o time de loja incentiva, né? Deixa ali o cliente muito aberto, mas incentiva dele trazer também a avaliação. O que também nos trouxe ali uma equalização. Da jornada na loja, por exemplo? Na loja está muito à saindo, vontade. Está nos dois momentos. No momento que ele está no balcão de atendimento, fazendo a solicitação do pedido ali do medicamento para o farmacêutico, e no momento ali do caixa, né? No PDV que a gente chama. Então, nesses dois momentos, ele é abordado, né, com a solicitação e muito leve, muito solta para ver se ele gostaria de fazer através de um QR Code que a gente deixa ali à vontade do cliente. Então, foi a forma da gente também conseguir captar mais dados. Lógico que com várias quarentenas ali, para a gente evitar também vir as avaliações que não são as que, né, repetidas, nada nesse sentido, mas que são realmente a voz do cliente para dentro. Mas é lógico que a gente ainda precisa evoluir, porque não remuneramos o cliente. E vale ouro? Se vale ouro, por que a gente não paga por isso? Eu acho. Que tipo quando você fala em remunerar o cliente, que tipo de ação, por exemplo? Não, é desconto? Sei lá... com garantir que ele vai ser atualizado mais constantemente das novidades que a loja vai ter? O que é, por exemplo? Então, você pode ter desde as coisas mais óbvias, né? Então, assim, olha, ganhe X na sua próxima compra, um percentual de desconto, são as coisas mais óbvias, né? Mas, às vezes, são coisas que são intangíveis, né? Então, responde, você vai ganhar uma consultoria de beleza com uma esteticista na loja perto da sua casa. Isso gera um valor para o consumidor, Claro. né? Olha, você vai ter acesso a um pré-lançamento de um produto, né? Então, ele se sente valorizado, ele tem alguma coisa a mais que estou sendo bem tratado, né? Volta na que a gente estava falando de personalização. Então, você me conhece, você sabe... Sendo visto, né? Exatamente. E estou sendo recompensado por isso, né? Eu sempre falo que, sempre que tem esses programas de fidelidade, assim por diante, o grande problema é realizar o benefício,
né? Então, ganhei alguma coisa. Pô, será que o consumidor viu o valor nisso que ele ganhou? Então, dependendo do público, eu acho que tem grupos que são mais suscetíveis à promoção, né? Tem grupos que são mais suscetíveis a um pré-lançamento, uma consultoria. Enfim, eu acho que tem várias coisas para pensar. Vocês estavam falando, a Alessandra estava falando, eu me lembrei aqui de pegar Uber, por exemplo, e aí o motorista fala assim, quando termina a corrida, se puder dar uns 5 estrelas lá para mim, tá? Que vergonha. Exato, assim. Enviesou a pesquisa já. Ele já induziu totalmente a pesquisa, né? Às vezes eu até pensei, sei lá, geralmente eu dou 5 estrelas. Eu mas, gostaria de puxa dar, mas agora vida, não dou agora eu mais. fiquei meio assim, né? Eu achei meio... Aí é perdeu. invasivo, até, no caso, né? Enfim, tudo bem, eu acho até que a avaliação nesse caso... E para o consumidor, acho que... Ainda mais a gente está falando de questão de Uber, aplicativos que você também é avaliado, o consumidor também tem a avaliação ali, né? Ele vê talvez o valor, né? Ele está ajudando, acho que essa é um valor intangível, eu acho. Você ajudar o serviço a ser melhor. Então, eu sabendo que eu estou avaliando, eu estou ajudando a pontuar melhor aquele motorista e assim o sistema, enfim, vai saber que aquele cara é bom e aquilo vai ajudar, no geral, a comunidade que está usando aquele serviço, né? Isso não deixa de ser um benefício não tangível. E eu ainda acrescento, né? Porque quando o cliente ele vê que aquela avaliação que ele enviou, ele teve um retorno daquilo, pronto. Aí você fideliza esse cliente, porque ele não perdeu o tempo dele fazendo uma avaliação ouvido, sem né? retorno, né? Então, é a hora que a gente fecha, né, esse looping aí de informação para ele poder saber, não, o que eu coloquei, seja um elogio ou seja uma reclamação, alguém parou para me dar retorno. Né? Sim. Às vezes a gente sabe que não dá conta pra gente fazer 100% para isso, mas você fazer ali uma seleção de quais aqueles que você vai dar o retorno, quais que você vai conseguir responder. Então, isso é super importante também na hora que você starta uma pesquisa aí para cliente. Sem dúvida. Eu, como consumidora, faço muito isso. Eu, às vezes, recebo pesquisa. Às vezes, você recebe essa pesquisa, você acabou de fazer a compra, nem chegou e já pergunta se você está satisfeito, né? Na internet, por exemplo. Mas eu gosto de responder até para isso, assim, porque eu sei que a avaliação do consumidor, e eu levo muito em conta a avaliação de outros consumidores quando eu vou fazer uma compra na internet, por exemplo, né? Você leva em consideração Os reviews. os reviews, exatamente, a pontuação, você sempre... não deixou de ser... É uma curadoria prévia feita por outros que você leva em conta também. Então, eu vejo muito isso como uma troca também, é isso. Vamos tornar a comunidade toda melhor, né? Dos consumidores e dos vendedores, enfim. Acho que tem muito isso. Bom, a gente falou aqui já de dados, e aí a gente está falando, obviamente, de atendimento ao cliente. E a gente está falando de atendimento ao cliente, não é só, como até o Walter comentou, não é só a omnicanalidade em todos os momentos da jornada, né? É no atendimento, na propaganda, quando a pessoa chega na loja ou vai na loja online, enfim, durante aquela jornada que tem que ser uma jornada legal, fluida também, depois, na hora do pagamento que tem que ser super fluido, senão também cria atrito e é uma parte complicada, né? É a mais complicada ali da jornada. E o pós, né? Como é que tudo isso, toda essa área de atendimento que vocês hoje, enfim, capitaneiam aí nas suas empresas, se integram, se ligam com outras áreas da empresa? Existe essa ligação constante? Existe essa noção até hoje, esse entendimento geral das empresas de que a questão do atendimento ao cliente, da Customer Experience, tem que estar ligado a todas as outras áreas do negócio hoje? Existe muito forte, né, aqui no nosso ramo. A central de atendimento, relacionamento, ela já faz parte da área de CX, né, que é a área que eu cuido. Então, ela já está agregada. Os dados que a gente coleta dessa central de relacionamento, ela já faz montante de informações para a gente levar na voz do cliente nos comitês que a gente tem. No comitê estratégico, no comitê de cliente, no comitês que a gente vai pegando essas informações e aí a gente cruza com a jornada que é desenhada do cliente, com a métrica de NPS, de CSAT e mais tudo que chegou na central de atendimento de dores, né, que a gente chama ali de dores do cliente. Junta essas informações todas, cruza também com informações do cliente nosso. Quem é nosso cliente? Quem é o cliente que está reclamando? Por que ele está ligando? Em qual momento que ele está ligando? E isso ganhou uma força muito grande. Quando a gente começou a trazer para dentro da empresa e para conhecimento dos comitês, diretorias, qual é a voz que está chegando do cliente? Em muitos momentos até de trazer a história, né? De trazer ali o que o cliente disse. E eu falo assim, e aí, vocês, se fosse vocês, como que seria? E trazendo isso para o dia a dia. Então, isso é muito forte
né, fortaleceu ainda mais ali a nossa cultura da centralidade do cliente de verdade, na nossa mandala realmente que a gente tem. E, além disso, a gente tem um programa de embaixadores do cliente. Então, todos esses dados a gente compartilha com os nossos embaixadores do cliente. E embaixadores do cliente, quem são? É um representante de cada área na empresa. Então, a gente tem 26 mil colaboradores. A gente dividiu os embaixadores um por área, né? Claro que a gente ainda não está chegando na loja, mas assim, não está chegando diretamente. Mas um dos gerentes que cuida de um grupo de lojas, ele já é um embaixador. Então, ele pega esses dados e compartilha com esses demais colaboradores ali da área. E eles coletam informações também da área. O que você pode ajudar? Porque, de repente, aquele problema que aconteceu foi diretamente vinculado à sua área. Então, assim, gente, olha aqui, né? O que aconteceu, o que a nossa área fez. E aí, tá trazendo para eles um senso de verdade de dono, da gente resolver o problema lá na causa. Claro que tem muitos, né? Muitas dores, muitos problemas, muitos dados para a gente cruzar. Mas já são passos que a gente conseguiu dar para poder fazer essa evolução, né? E aí a gente vai no 80-20, né? O que está chegando primeiro para a gente resolver rápido e os demais não deixamos de ver. A gente compartilha também, mas dá foco, né? Gente, nesse mês a gente vai resolver esses. Sim. E a gente segue. Então foram ações que a gente conseguiu trazer a companhia como um todo para esse olhar do cliente, do foco. E do por cliente. exemplo, um representante que é de uma área que não tem contato Financeiro, direto com por o cliente. exemplo, centro de distribuição, são todas as áreas da empresa mesmo. Um representante da LGPD, um representante da guarda de dados. Então, assim, vem todo mundo para esse fórum, mensalmente a gente discute, sai todo mundo com plano de ação dali para poder executar para dentro da área. E aí eles passam a enxergar, por exemplo, né, o financeiro que é mais fácil, o quanto que aumentar 2 dias na devolução do dinheiro para o cliente impacta o nosso cliente final. Ah, mas é porque a adquirente pediu isso. Tá, mas vamos pensar no cliente. Você consegue fazer uma negociação melhor aí? Porque o cliente está sendo impactado em 2 dias a mais sem o dinheiro dele. E isso tem evoluído muito. Muito bem, muito bem. Muito bom. Vocês veem também já essa integração na prática? Sim. De outras áreas? Acho que o processo de transformação digital que a gente está vivenciando aí nos últimos anos, ele ajudou, né? Porque como ele tem o cerne dele é colocar o cliente no centro, de fato é um momento que a gente passou a ter voz dentro da companhia, né? Eu brinco com o meu time que a área de atendimento nunca é o melhor momento que nós estamos passando para ter essa relevância e ter esse olhar, deixa eu entender o que o cliente está falando, o que está acontecendo, enfim, acho que dos últimos 5 anos para cá foi muito enriquecedor. E aí tem que saber utilizar esse momento, né? Então, como a Alessandra bem colocou, também temos no Carrefour todos esses fóruns de comitê de clientes, o processo é bastante semelhante. E o que a gente está fazendo agora, até por pedido de alguns heads de negócio, dada a importância de entender o que está acontecendo, é de alguma forma democratizar esses dados e construir dashboards que ele tenha acesso, ele e toda a equipe tem acesso rápido, em D+1 no máximo, do volume de chamadas que está entrando, dos motivos de contato, das dores do cliente, e aí você ganha velocidade nesses processos, porque antigamente ele tinha que esperar uma rodada de uma vez por mês para chegar lá e apresentar os dados. Agora ele tem informação todo dia. Então ele já consegue entender, a estratégia que eu lancei, a campanha que está no ar, está fazendo sentido, está gerando impacto positivo, negativo, a informação está lá rapidamente para poder extrair e corrigir a rota se necessário. Então acho que isso é importante. E dentro disso, algo que a gente está construindo internamente, por exemplo, a gente que a área de atendimento acompanha muito o tempo médio de tratamento. Então, o cliente abriu uma demanda, todos nós tentamos ser o mais FCR possível, né, que é resolver a demanda no primeiro contato, mas quando não é possível, existe uma jornada que o ticket, o protocolo anda aqui nas áreas internas. O que nós estamos fazendo é quebrando esses prazos por área, para deixar claro, como a Alessandra colocou assim, olha, quem está impactando nesse prazo? Se eu estou tratando em 5 dias, quantos dias ficou comigo, quantos dias ficou com o financeiro, quantos dias ficou com logística e o prazo total é X. Se cada um fizer o seu pedaço de rever o processo e antecipar um pouquinho, nós vamos atender muito mais rápido e o cliente vai ficar satisfeito e tem grande chance de voltar a comprar conosco. Então, a forma da gente tratar os dados, enfim, e a questão da integração com as outras áreas tem sido dessa forma. E você acha que hoje
o olhar sobre a área de Customer Experience Passou a ser está um olhar muito mais forte. estratégico. Passou a ser um olhar muito mais estratégico do que operacional, como já foi no passado. Exato, sim. Rafael. Bom, acho que no Mercado Livre, assim, óbvio, a gente tem essas interações com o usuário, né? A gente não tem essa figura do comitê de cliente, mas a gente tem as nossas ações, seja com o usuário em rua, seja com pesquisas e tudo mais. Acho que o grande ponto aí, eu concordo com o Fábio, assim, talvez a gente esteja um pouco na época de ouro do atendimento, de fato entender qual a riqueza de informação que a gente tem ali dentro, enquanto isso consegue tracionar o negócio. Então, ali dentro do Mercado Livre, a gente sempre busca, na verdade, é um pouco cultural até, a gente tem muitos squads multidisciplinares. Então, você vai envolver customers, você vai envolver produtos, você vai envolver negócio, você vai envolver IT, você vai envolver áreas mais de suporte e tudo mais, para buscar entender aonde que eu tenho fricção, aonde que eu vou trabalhar, o que isso aqui melhora. Acho que é óbvio, né? Super importante se eu puder melhorar um negócio para a Alessandra. Mas voltando no que você estava falando, né? Como que eu mexo na comunidade, a gente sempre tenta melhorar as coisas para a comunidade. Então, se eu tenho um problema que impacta muita gente, como que eu consigo melhorar e deixar aquilo, produtizar uma solução e deixar aquilo ali muito mais fluido? Então, esses fóruns, ele vai muito em volta disso, né? Eu vou olhar a experiência, vou olhar a experiência do usuário com aquela jornada, vou olhar a experiência do representante com aquela jornada, vou olhar TMC, vou olhar FCR, vou olhar tempo de caso escalado, se tiver, enfim, uma série de dados onde a gente vai chegar à conclusão se esse é o caminho que a gente vai atuar e como que a gente vai atuar e como que a gente comunica isso depois, né? E sempre com uma mirada de assim, como que eu faço para desta jornada sair um produto para o usuário? Como que eu faço para, ao invés da sua jornada depender de 10 passos, ela dependa de 2 passos? Ou que ela não dependa de passo nenhum, que eu transforme isso num autosserviço para o usuário. É um pouco do que a gente estava falando antes, né? O usuário não quer saber que a entrega dele está atrasada, ele já sabe que a entrega dele está atrasada, ele quer saber quando que chega. Então, se eu puder dar quando chega, né? E aí, para eu chegar à conclusão de que data que o produto dele vai chegar, né? Você tem que envolver mil áreas. Como que eu faço isso refletir na ponta? E aí, óbvio, né? Também a pesquisa de experiência e tudo mais é super importante, porque é um drive muito importante, a gente usa isso como um drive muito importante, mas a gente sempre tenta... a gente tem squads que vão rodando de Q em Q, né? A cada 3 meses, e que elas têm muito claro aonde a gente vai atuar da jornada, quais são os resultados, o que a gente vai fazer e quando que cada uma dessas etapas acontece. Então, a gente tenta fazer isso muito mais multidisciplinar do que efetivamente o time de customer liderando só, o time de customer puxando. Em alguns momentos, o time de customer vai liderar e vai trazer os insights, e vai trazer diagnóstico e tudo mais. Em outros momentos, a gente vai acompanhar. Eu tenho uma demanda, coloquei com um produto, eu preciso acompanhar, mas não acompanhar no sentido passivo da história, né? Eu vou acompanhar mostrando qual que é o impacto e a voz do consumidor do outro lado, né? Qual é o impacto que isso aqui está me gerando em X milhões de contatos por mês? Então, é mais ou menos assim que a gente atua. Você vê também, Walter, que estamos na era de ouro, nesse sentido de Não, integração? estamos, mas eu gosto sempre de olhar essa questão de integração, porque quais são as 3 áreas que são as fundamentais quando você pensa na experiência do cliente, né? Marketing, que gera demanda, Sim. vendas, que faz a venda, e depois é o atendimento, que fecha o ciclo, né? Então, como é que essas 3 áreas basicamente estão conectadas? Se um consumidor, por exemplo, ele ligar num atendimento e falar assim, eu queria falar sobre aquela promoção que vocês me enviaram, será que o atendente ele tem a informação de que o Walter recebeu uma promoção de 15% de desconto nos produtos da categoria A, B e C? Será que ele tem na ponta essa informação? Ou ele vai ter que vai passar aquela vergonha de perguntar, tá bom, qual foi a promoção que o senhor recebeu? Né? Então, assim, isso é realmente conectar as áreas que estão mais interligadas com a experiência do cliente. Eu adoro fazer uma experiência que é tentar conectar o mundo físico com o mundo digital, né? Então, eu adoro chegar numa loja
e falar: oi, tudo bem? Eu queria ver um produto de vocês, é aquele que eu deixei no carrinho. Olha só. Quebra o cara, quebra. Por quê? Porque ele não tem a visibilidade daquilo ali. Ou então, você ligar num atendimento e falar assim: eu acabei de sair de uma loja, de uma empresa de telefonia, e eu vi um celular. Eu queria falar sobre esse celular. Também não tem informação. Não tem, né? Porque, principalmente no mundo físico e mundo digital, é muito difícil você conectar essas duas experiências, mas é fundamental do ponto de vista do consumidor. Total. Né? O consumidor ele quer dar essa sequência. Né? Então, ter essa informação disponível nas pontas, nos pontos de contato, não só no atendimento, mas às vezes em vendas, né? Exatamente para entregar uma melhor experiência. É essa coordenação que eu acho que hoje a gente ainda não chegou aonde a gente pode chegar. A um nível de excelência, talvez. Né? A gente está buscando ainda, Isso. né? Porque, de fato, acho que o consumidor não tem dúvidas. Ele está esperando isso. Sem dúvida. Se ele não tiver isso, ele já vai para outro. Já vai para o concorrente, talvez, né? A gente está finalizando aqui o nosso webinar. O tempo passou rapidíssimo aqui. Não chegamos nem a debater nosso roteiro inteiro. O assunto é... Eu gosto do assunto, acho que vocês trabalham na área também, né? A gente acaba se empolgando aqui na conversa. Mas eu queria que vocês dessem, enfim, um fechamento aí, um pouco sobre o que a gente falou aqui, sobre a importância de se colocar o cliente no centro e sobre como a gente intitulou aqui o nosso webinar hoje, como a tecnologia humaniza, inclusive, esse atendimento. Walter, primeiro. Não, do meu ponto, foi um prazer estar aqui com vocês, aprendi um montão com vocês, obrigado pela aula. Do nosso ponto de vista na Zendesk, a gente olha muito os impactos que a inteligência artificial vai trazer daqui para frente, né? A gente está vendo, estamos vendo um momento de hype, né, desse tema, enfim, mas a gente acredita que tem muita coisa ainda para acontecer que vai melhorar muito a experiência do cliente, que vai otimizar demais a produtividade dos agentes, enfim. E é uma coisa que a gente está olhando e está prestando muita atenção e tem muita experiência boa para vir aí pela frente. E rápido, né? Porque isso se acelera cada vez mais rapidamente. É verdade. Né? Alessandra. Tudo bem. Quero agradecer também, aprendi muito com todos vocês aqui. Acho que trocar essas experiências também, a gente passa a tarde aqui, Exato, né? Vamos até de noite aqui, a gente continua falando um pouco mais aqui sobre cliente, que eu sou apaixonada por isso desde sempre. A gente está bastante preocupado aqui na drogaria porque, mesmo com a implantação de tecnologia, a gente precisa manter ainda o acolhimento, a gente precisa sempre manter o acolhimento, sempre manter a empatia, sempre manter aquela abertura para o cliente chegar e falar. E a gente tem diversos tipos de clientes. Tem o cliente super conectado e tem o cliente que não é tão conectado assim, de diversas idades, né? Quando a gente fala de saúde. Então, a gente manter essa entrega da tecnologia com uma entrega de um hub de saúde voltado não só para um tratamento, mas também para uma prevenção, para um cuidado de saúde, para manter, assim, sempre acerta, né, dentro de tudo que a gente vai fazer com o nosso cliente em todos os momentos de vida dele, desde ali do início da sua vida até, né, ali você, o sênior, tendo que usar todas as coisas que a gente oferece. Então, aqui a gente tem muito essa preocupação e agora a gente está num momento muito de investimento tecnológico na ponta, na loja, né, para fazer com que entregue na loja essa super experiência ali para os nossos, né, balconistas, farmacêuticos fazerem essa entrega para o nosso cliente. Então, esse é o momento da gente entregar todo esse contexto, entregar a tecnologia, não deixando de perder todos esses pontos que eu trouxe aqui. Isso aí. Muito obrigada. Rafael. Bom, também agradecer todo mundo aí, foi maravilhosa a tarde, muito legal ouvir cada um de vocês falando e tal. Também sou um entusiasta do tema de cliente, assim, posso falar durante dias sobre a mesma coisa. Acho que meu recado final talvez seja muito voltado para essa questão da personalização, da gente entender aonde que a gente coloca dado, coloca inteligência, voltando muito para a fricção desses usuários, tentando transformar cada fricção em um produto para ele, para de fato você ter experiências fluidas e experiências mais enriquecedoras. Acho que parte a gente tem um mantra lá dentro do Mercado Livre que parte do seu objetivo ali é gerar valor para o seu usuário. Então, assim, como que você pega cada experiência dele e transforma isso num valor para ele? Seja se ele tiver um problema,
seja se ele precisar de uma ajuda, ou até mesmo você entregar um produto melhor para ele lá na ponta, seja um produto financeiro, seja até, não sei, ele pedir um copo porque ele precisa amanhã para uma festa que ele vai ter, como que você faz isso de uma maneira mais fluida. Então, meu recado vai muito nesse sentido. Muito bom, Fábio. Bom, a minha mensagem final, acho que é dentro disso que nós conversamos aqui, é da gente ter o cuidado de que a tecnologia, sim, vai ajudar muito a melhorar a experiência do cliente, pode contribuir para ter um atendimento humanizado, mas tem que ter o cuidado para não entrar em modismo, você tem que criar uma curadoria para acompanhar o que está sendo embarcado e entender, principalmente, ouvindo o cliente, se o que você está embarcando no seu negócio está aderente à necessidade do cliente. Vai, de fato, ajudar, gerar valor, fornecer um atendimento rápido, empático e resolutivo para o cliente. Se não for assim, sai fora, procura outra tecnologia, porque ela não vai agregar, pode ser só um dispêndio de tempo, de dinheiro, que não vai agregar ao negócio. Então, acho que é um cuidado importante que fica de mensagem. E muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conhecer e trocar ideia com todos vocês. Obrigada a todos vocês. Fábio Bittencourt, diretor de Customer Service do Grupo Carrefour Brasil. O Rafael Luiz Falcão Rodrigues, CX Manager do Mercado Livre. A Alessandra Minkov, gerente de experiência ao cliente da DPSP. E o Walter Hildebrand, CTO da Zendesk, que oferece aqui com a gente, com o Mercado e Consumo, esse webinar. Obrigadíssima, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. E você continua acompanhando mais debates como esse na nossa programação no YouTube, nas redes sociais e no nosso site mercadoeconsumo.com.br, sempre notícias atualizadas, relevantes sobre varejo e consumo no Brasil e no mundo.